Bom, pessoal, vamos lá. Mais mentiras do Evangelho de João. Que bom que o pessoal tá gostando, né? Tem uns malabaristas aí no canal, pessoal, que não adianta fazer malabarismo, entendeu? Modéstia à parte, eu estudo a Bíblia e eu tenho esse canal aqui há mais de 10 anos, tá? Então, para citar passagens para querer refutar, isso aí não adianta. Tem um senhor aí que citou que Mateus respalda a Trindade, porque em Mateus 28 Jesus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na verdade não manda, pessoal, eu já tenho um vídeo no canal sobre isso. Tertuliano, um dos pais da igreja, eu acho que ele é do 2º século, ele cita essa passagem de Mateus, e não tem nenhuma trindade ali. Tanto que o próprio cardeal Hartz, o antigo Papa Bento XVI, ele escreveu isso no livro dele. Então essas pessoas acham que eu comecei o canal hoje. E quem gosta de malabarismo, tem sua fé religiosa, não tem nada a ver com a fé de ninguém, tá, pessoal? Quem é cristão, quer acreditar nessas ilusões, nessas coisas todas, acreditem. Tem um monte de canal por aí no YouTube, se quiser até indico algum, tá? Mas o meu canal é para quem gosta de estudar e para quem realmente quer ver a verdade, tá? Quem quer viver no mundo de ilusão, viva. Aí é um direito de cada um, garantido inclusive pela Constituição, tá? Agora no meu canal eu tenho o direito de analisar as questões da Bíblia, tá bom? Eu estou fazendo um vídeo aqui meio improvisado, pessoal, que eu estou com uma energia improvisada que ela é fraca. É tipo um gato que a gente puxou só para não ficar sem luz aqui. Eu ainda estou nessa via sacra, então ela oscila muito, ela apaga às vezes durante o vídeo, entendeu? Inclusive quem é membro do canal, por isso que eu não tenho feito muitos vídeos esses dias, tá, pessoal? Tenha um pouquinho de paciência que em breve aqui vai ser restabelecido, tá? Então vamos continuar analisando agora as mentiras do Evangelho de João. E olha que tem um monte. Eu vou começar com o capítulo 1 de João, no versículo 21, que diz o seguinte. João 1, 21. Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para interrogar: quem és tu? Perguntaram-lhe. Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Aquele João Batista falando. Perguntaram-lhe: quem és então? És tu Elias? E ele disse: não o sou. Então vocês notem que aqui João Batista ele está falando claramente: eu não sou o profeta Elias, eu não sou Elias, tá? Já que no versículo 23 ele fala o seguinte, ó: disse ele: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Então é engraçado, né? João Batista ele sabia que ele, dentro da lógica aqui do autor, que ele era a voz que clama no deserto, mas ele não sabia que era Elias. Só que Jesus disse nos sinóticos que ele era Elias. Aí eu pergunto, quem que estava mentindo, Jesus ou João Batista? Não, amadinho, mas João Batista era Elias, mas ele não sabia. Tá, ele não sabia que era Elias, mas sabia que era a voz que clama no deserto. Lembrando que essa passagem aqui de Isaías também não é uma profecia, não se refere a uma pessoa, tá? Eu já tenho um vídeo sobre isso no canal. Aqui é uma referência a Israel, a voz que clama no deserto. Agora, ele pega uma profecia isolada, isola o versículo, traz, isso os cristãos aceitam, né? Texto sem contexto é pretexto. Agora o Novo Testamento inteiro faz isso, eles aceitam. Ele isola um versículo aqui de Isaías e aplica em si como se fosse uma profecia. Então ele não sabia que era Elias, mas sabia que era a voz que clamava no deserto. Sei, curioso, né? Aí quando chega no versículo 31 e no versículo 33, olha o que João Batista diz. Eu não o conhecia, se referindo a Jesus, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizar com água. No versículo 33 ele repete: eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, é o que batiza com o Espírito Santo. Peraí, João Batista não conhecia Jesus? Segundo a Bíblia, Jesus começa o seu ministério com 33 anos, né, segundo Lucas. E eles eram primos, segundo Lucas. Maria passou até um tempo lá com Isabel, as crianças brincaram lá no ventre, tudo, não sei, querida, você está grávida também, não sei o que. Moravam relativamente próximos. Maria provavelmente também devia ser da tribo de Levi. Quer dizer que em 33 anos de idade, uma comunidade pequena, que Jesus era da região da Galileia, né? Diz que é Nazaré, mas aí já é outra questão. Uma regiãozinha pequena, um pequeno vilarejo, né? Que alguns falam que é tão pequeno, por isso que ele não é mencionado em nenhum lugar. E João Batista não conhecia Jesus em 33 anos de idade. Foi preciso o Espírito Santo revelar para ele quem que era o Jesus. E como é que fica toda aquela parte de Lucas lá, que eles tinham contato próximo, que eram parentes? Curioso, né, pessoal? Isso aqui tem até uma explicação, tá? Vou até dar uma resumida aqui para não ficar longo o vídeo. É que esse evangelho ele tem uma influência parecida com a influência de Marcião. Marcião tinha um evangelho que ele escreveu onde ele falava que Jesus desceu do céu já adulto, como se ele não tivesse tido nascimento nem infância, tá? É como se ele fosse um ser divino. E o evangelho de João segue essa mesma linha. Vocês podem ver que aqui João Batista fala que Jesus foi manifestado para ele. Ele não menciona infância, nascimento virginal, não menciona nada disso. É como se Jesus tivesse descido do céu, o que o autor repete em várias passagens aqui. Eu desci do céu, eu sou o pão que desceu do céu.
dando a ideia para o leitor que Jesus é alguém que desceu do céu, o que contradiz todos aqueles sinóticos. Como é que fica então a anunciação, o anjo lá avisando Maria que ela ia ficar grávida do Espírito Santo? Como é que fica tudo isso? Você notaram a problemática? Então, se nós tivéssemos só o Evangelho de João na Bíblia, nós poderíamos sim acreditar que Jesus é um ser divino que desceu do céu. Agora, como que você concilia isso com os sinóticos? Aí complicou, né, pessoal? Bom, continuando, João 1,51. Quando Jesus escolhe seus discípulos, ele fala assim para Natanael: em verdade, em verdade, em verdade, em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, se referindo a ele mesmo. Então ele diz aos apóstolos que eles iam ver o céu aberto e eles iam ver os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Quando que aconteceu isso, pessoal? Coloquem aí na descrição, os cristãos principalmente, cadê o versículo, qual livro da Bíblia que fala que os apóstolos viram o céu aberto e os anjos de Deus descendo e subindo sobre Jesus? Quando que aconteceu isso? Aí complica, né, pessoal? Então vamos lá. Aqui em João 2 tem a passagem de João, né, que ele expulsa os mercadores do templo, né? A partir do versículo 14, né? Ele pega e expulsa os mercadores do templo. A grande questão aqui dessa passagem, que os sinóticos também narram, é que Jesus, ele começou o ministério por volta dos 33 anos. A Páscoa é uma festa que é praticamente obrigatória ao judeu. O judeu todo ano tinha que ir na Páscoa. Tanto que é um dos mandamentos, né? A festa da Páscoa, para lembrar a saída do povo hebreu do Egito. Aí fica essa questão no ar, né? Em 33 anos, Jesus nunca percebeu que esses mercadores vendiam coisa ali na frente do templo? Porque se ele era um homem judeu, adulto, ele deveria ir na Páscoa todos os anos. Se ele fosse na Páscoa todos os anos, ele nunca reparou nisso? Por que só agora, que depois de 33 anos, é que ele repara nisso, ele dá esse piti e faz esse escândalo aqui com relação aos vendedores do templo? Então, se Jesus nunca foi na Páscoa, então ele violava mais uma lei dos judeus, mais um pecado, ou seja, ele não seguia esse mandamento. Agora, se ele seguia o mandamento e não se importava com isso, por que ele foi se importar só agora? Então fica aí para reflexão, tá bom? João 3,22. Agora vem a parte mais polêmica. Engraçado que essas contradições ninguém responde, né? Do vídeo anterior ninguém respondeu as contradições do vídeo que eu apontei, né? Jesus veio para julgar ou não veio para julgar o mundo? Ninguém responde. Tem alguns aí que só xingam. João 3,22. Vamos ler o que diz aqui, ó. João ainda não fora encarcerado. Originou-se uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação. Eles vieram encontrar João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem deste testemunho, que é Jesus, né? Preste atenção. Batiza e todos vão a ele. Então o que essas pessoas estão dizendo aqui para João Batista? Ó, Jesus está batizando e as pessoas estão indo após ele. Então Jesus estava batizando as pessoas, certo? Aí quando chega no capítulo 4 do mesmo evangelho, olha só. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais do que João, ó, Jesus batizava mais que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos. Ué, Jesus batizava ou não batizava? Porque aqui no versículo 4, capítulo 4, eles falam que não, ó. Ainda que Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos. Mas não é o que disseram para João Batista aqui, ó. Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem deste testemunho, batiza e todos vão a ele, ainda que Jesus não batizasse. Ah, não tem contradição nenhuma, amadinha, é porque os discípulos dele batizavam em vez dele. Mas tem mais um detalhe aqui, pessoal, isso aqui é um acréscimo. É um acréscimo ao texto bíblico. Na verdade, só essa primeira parte aqui do versículo é que é verdade, ó. Tinha ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João. Até aqui é verdade. Esse trechozinho aqui, ó, tá até em destaque aqui na Bíblia de Jerusalém, é um acréscimo. Aí complicou, né? Senão, como é que vocês explicam então essa contradição? Ele batizava ou não batizava? Aí sempre vem aquelas pessoas que falam assim: não tem contradição nenhuma, amadinho. Não, imagina. Tá perfeito.
Aqui em João 4:25, deixa eu ver o que diz. É Jesus e a mulher samaritana, tá? Essa passagem já começa errado, né, pessoal? Porque, segundo os sinóticos, Jesus não entrou na aldeia dos samaritanos. Lucas fala que quando ele foi passar pela Samária, ele mandou perguntar se eles iam receber ele. Não receberam Jesus, ao ponto de um apóstolo querer que ele pedisse fogo do céu para destruir os samaritanos. Segundo o próprio Evangelho de Mateus, ele fala assim: não entrei em vila de gentios e nem aldeia de samaritanos, proibindo que eles pregassem aos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Já que, segundo João, ele não só entrou, como permaneceu alguns dias ali com eles, e todos os samaritanos creram em Jesus. E aí não tem contradição? Quer dizer que os outros evangelhos não? Jesus não chega nem perto da Samária, que ele não é recebido. Segundo João, ele é recebido e não tem contradição nenhuma. Mas vamos ver o que diz aqui o versículo 25, perdão. A mulher samaritana, ela diz para Jesus: sei que vem o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos explicará tudo. Aí disse-lhe Jesus: sou eu que falo contigo. Mas tem um probleminha aqui, pessoal. Os samaritanos nunca tiveram crença no Messias. Os samaritanos é um outro grupo, eles não são judeus. Tem toda uma história de como que surgiu os samaritanos, tá? Eu acho que eu já fiz para membros um vídeo sobre isso. E os samaritanos não têm essa crença. Os samaritanos esperam até um profeta que eles chamam de Tereb, que é um profeta esperado por eles até hoje. Mas acho que é Tereb. O Tereb não é o Messias e nem Cristo. Até porque o termo Cristo é grego. Se fosse em hebraico aqui seria Mashiach, ungido. Mas como é que essa mulher samaritana aqui diz que sabe que vem o Messias, que se chama Cristo, se não é parte da crença deles? É o mesmo que um budista fala isso. O budista não tem crença em Messias ou Cristo. Imagina, por exemplo, Jesus encontra um budista e ele fala: nós sabemos que vai vir um Messias chamado Cristo. Não, não é parte da crença deles. Então aqui, o autor de João, ele mente. Literalmente mente. Ele coloca aqui uma coisa que não é parte da religião dos samaritanos. Aí todo cristão lê esse capítulo 4 aqui de João, ele acha que é tudo verdade, que é inspirado, que o Espírito Santo inspirou o autor a escrever isso aqui, que é revelação divina, que o autor foi uma testemunha ocular, que foi o próprio apóstolo João que escreveu. Não, isso aqui não é verdade, pessoal. Isso aqui contradiz os próprios sinóticos. Jesus não entrou na vila dos samaritanos segundo 3 sinóticos: Marcos, Mateus e Lucas. Ele não foi nem sequer recebido. Chega aqui, João cria essa historinha toda, cheia de erros e mentiras. Eu já tenho um vídeo aqui sobre isso no canal, né, os problemas de Jesus e a mulher do poço, porque não tem nem como ter acontecido essa passagem, tá? Aí tem toda essa passagem aqui cheia de mentiras. Os samaritanos não têm a crença no Messias. Então como que aqui em João tem? Como que, afinal, ele entrou ou não entrou na vila dos samaritanos? Porque segundo Mateus e Lucas, não. Segundo João, sim. E não tem contradição. Aí complica, né, pessoal? João 4:40, que fala aqui, ele ficou lá muitos dias. Por isso os samaritanos vieram até ele, pedindo-lhe que permanecesse com ele. E ele ficou ali 2 dias. Bem mais numerosos foram os que creram por causa da palavra dele, tá? Cadê o registro disso da parte dos samaritanos? Sabia que os samaritanos têm seus escritos, eles têm sua religião, eles têm a Torá samaritana, sabiam disso? Cadê o registro que algum samaritano viu essa passagem aqui, que muitos deles creram em Jesus? Só existe aqui no Evangelho de João. No mundo real, isso aqui nunca aconteceu. Aí eu pergunto, isso aqui é a palavra de Deus? Com tantos absurdos assim, mentiras? E para finalizar, lembrando que eu posso fazer dos outros evangelhos também, se quiserem, tá? Marcos, Mateus, Lucas. Se bem que de João ainda tem mais coisa ainda, porque passa despercebido, tá? João 19:31. Deixa eu ver aqui João 19. João 19, pessoal, é o julgamento de Jesus, que é outra passagem bem absurda, né? Quem é que viu o julgamento de Jesus lá com Pilatos e Herodes, se ali só oficiais podiam entrar? Quem é que narrou esses fatos aqui, esses diálogos imensos de Jesus com Pilatos? Os sinóticos, pelo menos, eles dão uma resumida, né? Fala que Jesus ficou calado. Agora aqui, segundo João, tem diálogos inteiros aqui com Pilatos, eles lá conversando, narrando, etc, etc. Aqui, segundo João, parece que era o costume de libertar um preso. Segundo Mateus, não, o costume não era romano, era judeu. Nem isso os evangelhos conhecidos. Deixa eu só ver o que diz aqui o versículo 31. Sim, além desses absurdos aqui, diálogos, sabe? Esses diálogos esquisitos que ninguém sabe quem testemunhou. Aqui no versículo 31 fala assim, como era a preparação os judeus para que não ficassem os corpos na cruz durante o sábado, porque o sábado era o grande dia, a Páscoa.
Preparação o quê? A preparação da Páscoa. E a Páscoa era chamada de Shabat Gadol, ou seja, um grande sábado, que era o sábado de Páscoa. Então note que eles pedem para Pilatos para tirar o corpo de Jesus antes de começar a Páscoa. Ó, vai começar a nossa Páscoa, hoje é o dia de preparação aqui, ó, como era a preparação, que é um dia antes da Páscoa, onde os judeus tiram o fermento e tal, essas coisas, para preparar a Páscoa. Jesus já estava morto, tanto que não quebraram aqui as pernas dele e tal, mas ele já estava morto, e pediram para Pilatos: olha, Pilatos, a gente pode tirar o cara lá da cruz, que vai começar a nossa Páscoa daqui a pouco, assim que o sol se pôr. Pode tirar o cara da cruz? Pode, beleza. Foram lá e tiraram Jesus morto da cruz antes de começar a Páscoa. Só que tem mais um probleminha aqui, ó. João 13. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, já o diabo pusera no coração de Judas Iscariote o projeto de entregá-lo. O que está acontecendo aqui? Essa aqui é a última ceia de Jesus, segundo João, que é a ceia de Páscoa. Vocês notem que ele coloca aqui logo no primeiro versículo: antes da festa da Páscoa. Ou seja, antes da festa da Páscoa, Jesus estava fazendo a sua ceia pascual. Ele estava lá comendo com seus apóstolos. Segundo Mateus e Lucas, ele estava comendo a própria Páscoa. Agora, como que ele estava fazendo a ceia de Páscoa se ele tinha morrido antes de começar a Páscoa? Aqui João pelo menos coloca, antes da ceia de Páscoa. Beleza, dá uma amenizada. Mas como é que fica com os sinóticos isso daqui? Porque segundo Mateus e Lucas, Jesus ceiou a Páscoa. Ele tomou o cálice, lá o pão, partiu, falou: isso é meu sangue, isso é meu corpo, comei e bebei. Ué, mas ele não morreu antes de começar a Páscoa? Eu já tenho um vídeo sobre isso, tá? Que essa é a maior contradição da Bíblia, que é só para citar para vocês. Que a pessoa que está escrevendo isso, primeiro, essa pessoa está distante dos acontecimentos. O estilo literário de João já mostra isso, que ele fala assim: aquele que o traiu, que não sei o quê. Os apóstolos não entenderam isso, mas depois que ele foi crucificado, eles entenderam o que Jesus estava falando, que mostra que ele escreveu bem depois dos acontecimentos. Esse autor desse evangelho, ele não era judeu, podia ser no máximo um prosélito, ou quem sabe um judeu helenístico, mas ele demonstra uma grande ignorância acerca da cultura e das coisas da época, como esse exemplo aqui dos samaritanos. Ele não sabe que os samaritanos não esperam o Messias, assim como os romanos também não esperavam. Então ele vai lá e coloca uma passagem falsa, sem nem sequer saber das coisas que os samaritanos acreditavam. Tanto que eu tenho um vídeo sobre isso aqui, onde eu mostro 7 pontos desse encontro de Jesus com a mulher do poço, que é completamente absurdo. Ele também parece demonstrar que não conhece os outros evangelhos, porque ele não fez questão nenhuma de harmonizar. Por exemplo, João Batista. Eu não conhecia ele. Sério que João Batista, de família sacerdotal, filho do sacerdote Zacarias, em 33 anos ele nunca viu Jesus, primo dele, mesmo morando relativamente próximo? Complicado, né, pessoal? E todos esses pontinhos aqui, esses detalhes aqui, ó, que nós vimos aqui no vídeo. Ele entrou ou não entrou na vida dos samaritanos? Ah, já sei, não tem contradição nenhuma. Leiam os comentários que vocês vão ver gente comentando isso, que não tem contradição nenhuma, tá bom? Então tá aí, pessoal, vou encerrar aqui o vídeo. Esse videozinho é curtinho, tá? Ainda estou com uns problemas de energias aqui. Obrigado aí por ter assistido. Eu sei que é chato ter que pedir em todo o vídeo, mas quem puder dar um like, isso ajuda a aumentar a atividade e o alcance, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.